Capítulo 71. Canaregio, o gueto. Veneza Tommaso havia encontrado muitos analgésicos no armário de remédios de sua mãe e levará consigo alguns. Quando chegou em casa engoliu, sem ler as bulas, um coquetel de pílulas de cores vivas, empurradas com um copo de água morna. Lembrou-se do teste que seu pai fazia para saber se ele estava com febre. Dói quando você olha para cima? Se doer, então você está com febre. Tommaso experimentou. Doia. Ele estava tonto. Tentou se lembrar do que tinham dito na reunião para transmissão de instruções, na chefatura de polícia. Muitos políticos. Ele não se lembrava de nenhum. Um juiz. Um cardeal. Poderia ser qualquer um deles. A próxima vítima poderia ser qualquer pessoa, mas ele ou ela estava no trem que ia chegar na estação dentro de alguns minutos. Disso Tommaso não tinha dúvida. Quer dizer, se as coordenadas diziam a verdade. Tommaso não conseguia ver o sol, apenas o brilho atrás do prédio em Santa Croce. Não restava muito tempo. Se os cálculos da dinamarquesa estavam certos e o assassinato realmente aconteceria quando o sol se pusesse, o tempo estava se esgotando. Por um momento ele perdeu a confiança. Olhou para a exposição de vítimas na parede do seu apartamento. O caso tinha se tornado uma maldição na sua vida. Ou seria uma bênção? Tommaso já não sabia mais. Pensou casualmente na sua mãe. Ainda estava com as moedas no bolso, e no cachorro dela. Lembrou-se do olhar de leve censura que o Basset lhe dirigira quando ele o abandonou à própria sorte. Tommaso afastou esse pensamento. Era preciso ir para a estação ferroviária. Suas costas doeram quando ele se inclinou para calçar as galochas. Chegou ao alto da escada e quase caiu nos degraus escorregadios. Sentaus. Precisava descansar durante um momento. Talvez fosse bom chamar Flávio. Explicar-lhe a situação. Dizer que eles tinham de ficar vigilantes. Não. Era tarde demais para isso. Ele teria de tentar sozinho. Capítulo 72. Hospital Nacional. Copenhague 15h04. Um novo corredor no universo aparentemente infinito de corredores estéreis, portas fechadas e pessoas com jalecos. Perdão. Onde fica o departamento de pediatria? Perguntou Niels a uma enfermeira. Oi à direita, respondeu ela. Obrigado. Ele começou a correr. Clínica pediátrica. Copenhague 15h07. As crianças haviam se sentado em círculo na sala de recreação. Duas delas estavam doentes demais para se levantar, por isso suas camas tinham sido levadas para a sala. Um jovem com camisa de xadrez vermelho estava sentado numa cadeira pequena demais para ele e tinha na mão um livro. Acima dele estava dependurado um cartaz que dizia: conheça o autor da série de livros de horror infantis. Onde é que você vai buscar todas as suas ideias para os monstros? Perguntou uma criança quando Niels abriu caminho e entrou. A enfermeira sentada no chão com uma garota de 5 anos no colo olhou contrariada para o intruso. Maria de Luren? Indigo ELE. Elas foram todas descansar enquanto as crianças ficam aqui conhecendo o autor. É urgente. Eu sou da polícia de Copenhague. Nesse momento todas as crianças se viraram e olharam para Niels. Por que você não vai até a sala de descanso e pergunta se ela está lá? A enfermeira se reclinou e aponta para o corredor. Niels olhou para o relógio. Menos de meia hora até as 15h37. Ele parou e esfregou os olhos. Não sabia dizer se era por causa dos rostinhos das crianças, mas se sentia arrasado com tanta injustiça. Crianças pequenas não deviam ficar doentes. Deve haver alguma falha na criação. Aquilo era o tipo de coisa que levava uma pessoa a querer exigir de Deus uma explicação. Ou talvez fosse a sua tarefa que o arrasasse. ELE I malagrar. Hanatinha razão. Era impossible. Uma nova ideia. Talvez a sua reação fosse apenas uma manifestação da personalidade maníaco-depressiva que os outros lhe atribuíam. Será que ele estava em pleno episódio maníaco? Ele se inclinou contra a parede para se apoiar enquanto tomava fôlego. Talvez Hannah fosse mesmo louca, como Somerstead achava. Ou talvez fosse o contrário. Talvez os assassinos fossem reais demais. E inexplicáveis. A porta no final do corredor se abriu. Ele viu de relance uma loira sair rapidamente e desaparecer. Só pôde ver as costas. Seria ela? Tudo bem. Você precisa se concentrar, murmurou ele para si mesmo. As crianças estavam rindo de alguma coisa, e Niels vislumbrou o sol pela janela. Os risos infantis espontâneos reacenderam a sua esperança. Ele se viu correndo novamente. Virou num canto e ouviu as vozes das enfermeiras na sala de descanso. Maria de Luren? Sem resposta. As 3 enfermeiras continuaram conversando. Niels mostrou sua identificação policial. Estou procurando Maria de Luren. Elas pararam de conversar e se voltaram para encará-lo. Aconteceu alguma coisa? Ela está trabalhando? Indigo ELE. Ela não está aqui. Niels olhou para as outras enfermeiras. A mais velha parecia conhecê-la melhor, ou pelo menos foi ela quem falou. Aconteceu alguma coisa? Você tem certeza de que ela não está aqui? O olhar da enfermeira hesitou. Niels notou isso imediatamente. Você poderia ligar para ela? Posso tentar. Sem se apressar, ela se pôs de pé. Seu traseiro tinha deixado um grande afundado na imitação de couro do sofá. Você poderia ser um pouco mais rápida? Ela olhou zangada para Niels. Uma matrona velha. Dominadora. Era evidente que as outras enfermeiras tinham medo dela. Nós não somos obrigadas a fornecer números de celular, na verdade. Eu não estou lhe pedindo para me dar o número. Você só precisa ligar para ela e dizer que a polícia de Copenhague está aqui e quer falar com ela. Mas ela já foi embora. Então por que ela não registrou a saída? Às vezes nós esquecemos. O que é que está acontecendo? Eu preciso lhe pedir para ligar para ela. Agora. Espero que você não seja casada, pensou Niels enquanto ela digitava o número. E se for, eu tenho pena do seu marido. Ele olhou em torno de si. Um quadro de avisos.
Cartões postais, horários de trabalho, fotos, bilhetinhos. Uma linda jovem loira numa aldeia africana, cercada de crianças. Talvez eu possa ajudá-lo de alguma outra forma, disse a enfermeira velha. Niels a ignorou enquanto retirava a foto. Esta é a Maria? Ninguém respondeu. As enfermeiras se entreolharam. Nas costas da foto estava escrito: estes são meus filhos. Espero que todas vocês estejam bem, aí no norte gelado. Tenho saudade da nossa farra na hora do café. O desenho de um rosto sorridente, seguido por: amo vocês. Maria. Maria de Leuran? Oh é. Ela tem filhos? Por quê? Maria de Leuran tem filhos? Um silêncio inexplicável se instalou na sala. Não, disse a matrona depois de algum tempo. Eu a que horas ela saiu? Você tem certeza de que ela já foi embora? Niels apontou para uma cadeira vazia com um jaleco dependurado no espaldar. Aquilo é dela? Uma das enfermeiras se levantou e lhe dirigiu um sorriso simpático. Escute, a Maria saiu às 2 da tarde. Ela trabalha no turno da manhã. Você pode ver isso no horário de trabalho. A enfermeira fez um sinal de cabeça apontando para o quadro de avisos. Pode ser que ela tenha trabalhado um tempo extra, mas ela não está aqui, de qualquer forma. Eu teria prazer em levar um recado para ela. A matrona disse. Ela não está atendendo a ligação. Ela tem alguma amiga aqui? Pergunta Niels. Costuma se encontrar com alguém depois do trabalho? Eu sou amiga dela. Niels se faltou. Era a primeira vez que aquela enfermeira falava. Ele leu o nome no crachá. Tove Fan, Ela passa muito tempo com mais alguém no hospital. Tove? É um lugar muito grande. Acho que não. E amigos, amantes, talvez alguém que está ligado ao seu trabalho de ajuda humanitária. Tove parou para pensar e depois balançou a cabeça. Niels olhou para a matrona. Ela deu de ombros, com uma cara mal-humorada. Vocês todas gostam dela? O quê? Vocês têm filhos? Todas vocês? Olhares confusos. Eu fiz uma pergunta. Todas assentiram com a cabeça. Exceto a amiga de Maria. Tove estaria a meio caminho entre os 40 e os 50 anos. Então ela levou as mãos à barriga grávida. Capítulo 73. Departamento de Pessoal, Hospital Nacional, Copenhague 15 horas e 16. Normalmente Hannah preferia as horas que antecedem o crepúsculo. Para alguém que tinha dado uma parada no meio da vida, as horas do dia eram difíceis. Gente apressada, pessoas indo ou vindo do trabalho, da escola, da creche. Durante o dia outras pessoas faziam tudo o que lhe mostrava o que era a vida dela. Nada. Sem trabalho, sem marido e, o pior de tudo, sem nem mesmo o seu filho. Então o sol se punha, as pessoas desapareciam e as coisas ficavam um pouco mais fáceis para Hannah. Mas não naquele dia. Ela se levantou, foi até a janela e olhou para o sol, que estava se escondendo atrás das árvores. Apenas um disco pálido, chato, que se recusava a compartilhar seu calor com aquela parte do mundo. Ainda levaria algum tempo para o sol descer. Na outra extremidade do corredor os empregados ainda trabalhavam. Um aparelho de televisão estava ligado. Hannah neo podia evitar ser envolvida no tumulto frenetico de Tila. Alguma coisa havia acontecido. Alguém estava no chão. Homens de terno se agachavam em torno dele. Outros corriam para lhe trazer água e um cobertor. Hannah visualizou o Bella Center, lugar horrível. O ar lá dentro era ruim, gente demais e tempo escasso demais. Quem não desmaiaria dentro daquele lugar? Tudo bem. Casper olhou por sobre a tela do computador com uma expressão ansiosa. Encontrei outro anjo. Hannah voltou para o lugar onde Casper e Thor se curvavam diante da tela do computador. Tudo bem, então me diga, pediu ela. No Centro de Parasitologia Médica. Professor Samuel Veit. 49 anos. Sem filhos, de acordo com o registro civil. Mas ouça isto. Casper deu uma olhada em Hannah antes de prosseguir. Ele é um dos mais proeminentes pesquisadores de malária em todo o mundo. Dizem que o trabalho dele já salvou a vida de 500 mil de pessoas que vivem perto do Equador. Ele está trabalhando agora? Ele é pesquisador da universidade, mas parece que alguns departamentos de lá têm ligações com o hospital. Se ele não está no prédio, não corre perigo, disse Hannah a Casper enquanto olhava para a foto do pesquisador. Alexandre, o Grande, morreu de malária, doença considerada um dos 3 maiores desafios à saúde pública, que todo ano mata 3 milhões de pessoas. Foi tudo o que ela conseguiu ler do texto sob a foto de Samuel V. Então lhe ocorreu uma ideia. Ligue para o departamento dele. Descubra se ele está no prédio. Tudo bem. Thor fez a ligação. Casper continuou fazendo a sua pesquisa e murmurou. GRY Libak. Esse também não é nada mal. Thoreau interrompeu. Ele está no prédio. Samuel Veit. Na ala administrativa, seção 5222. Está em reunião. 15 horas e 19. Maria de Leuran ainda estava no hospital. Niels tinha certeza disso. Porque as colegas dela insistiam em mentir. Ele viu que Hannah estava tentando falar com ele no celular, mas não respondeu. As enfermeiras estavam se levantando e deixando a sala de descanso. Niels esperou até a matrona mal-humorada sair. Então seguiu a amiga de Maria, Tove, até o interior do banheiro feminino. O que é que você está fazendo? Ela olhou zangada para ele enquanto ele fechava rapidamente a porta atrás de si. Eu devo começar a gritar? Você precisa me contar onde ela está. Do KSE Trader? Por que é tão importante? Por que é que você não pode simplesmente esperar até? A vida dela está em perigo, disse Niels interrompendo-a. Tove parou para pensar no que ele havia dito. Mas por quê? Maria é um anjo. Ninguém iria querer feri-la. Eu simplesmente não acredito nisso. Confie em mim. Tove hesitou em lhe contar algo. Niels viu isso no rosto dela. As palavras estavam na ponta da língua dela. Sua expressão era a mesma do criminoso minutos antes de resolver confessar. Ela foi embora. Eu não sei lhe dizer mais nada.
Tovesi a fasta resolutement de porta. O celular de Niels estava tocando. Hannah, Samuel Wyatt. Você tem de ir para a seção 5222. Ele é pesquisador. Tem todas as características do perfil. No momento esta numa reunião administrativa. A secretária olhou com uma tranquilidade surpreendente para a identificação policial de Niels. Estava acostumada a ter autoridades passando pela sua mesa. O ministro da Saúde, altos funcionários do governo e cientistas de toda a Europa. Tinha a responsabilidade de decidir quem poderia ver o diretor do hospital, e não deixava qualquer um entrar. O professor V está em reunião com a diretoria. O senhor não pode esperar? E não posso. Posso saber do que se trata? Preciso falar com Samuel V. Agora. Ela se levantou numa lentidão vergonhosa. Neste país as pessoas fazem os policiais se sentirem como se fossem mais um aborrecimento que uma ajuda, pensou Niels. Por outro lado a secretária tratava os diretores do hospital como se eles fossem o oráculo de Delfos. Ela bateu cuidadosamente na porta e depois entrou, parecendo tímida e curvando-se de modo submisso. Na tela da televisão atrás da secretária Niels viu as mesmas imagens que Hannah havia visto. A conferência sobre o clima estava nos seus últimos estágios e um dos delegados mais importantes tinha desmaiado subitamente. Sangue escorria da sua cabeça e ele ofegava como um peixe agonizante que tivesse sido retirado do seu habitat. A imprensa do mundo inteiro estava ali, registrando a cena. A secretária ainda estava falando com os diretores. As paredes da sala de reuniões do hospital eram de vidro. Transparência total, parecendo sublinhar que nenhuma decisão obscura jamais era tomada ali. Niels olhou para as pessoas que estavam na sala. Elas o olharam, por sua vez. Ele não ouvia o que elas diziam. O silêncio só era quebrado pelo débil som da televisão. Não sabemos se ele só está se sentindo mal, ou se seu estado é mais sério. Talvez um acesso. Já está a caminho uma ambulância. A secretária voltou. Tudo bem. Ele virá num minuto. A BOM. Samuel V levantou a calça e pigarreou ao passar pela porta. As outras pessoas que estavam na sala tentaram dissimular sua curiosidade. Samuel Wyatt? Pergunta Niels. Em que posso ajudá-lo? Sou Niels Benson. Da polícia de Copenhague. O celular de Niels Su. Uma mensagem de texto de Hannah. Temos mais um. Grelibach. Do KSE Trada? O professor olhou para Niels com olhos bondosos, inteligentes. O sol ia-se por dentro de poucos minutos. Niels estava vendo o céu rosado através das grandes janelas panorâmicas da sala da administração. Temos motivos para acreditar que a sua vida está em perigo. A expressão de Vi não mudou. Preciso lhe pedir que saia do hospital. Somente durante a próxima meia hora. Sair do hospital? Por quê? No momento eu não posso lhe dizer. Só posso lhe dizer que não é seguro o senhor permanecer aqui. Vi balançou a cabeça e em seguida olhou por sobre o ombro. Yumi recusou a me esconder. Esse caso já tem quase 20 anos de idade. Ele olhou para Niels. Havia uma sombra de angústia nossos olhos? É somente por meia hora. Nem mesmo isso. Ou e depois? Depois a situação estará sob controle. Ah não. É a minha vida e eu tenho de aprender a viver com isso. Se toda vez fugir com o rabo entre as pernas eu não aprendo. Quando foi que ele fugiu? Niels não tinha a menor ideia do que dizer. Não posso me permitir lhe dar essa informação. Não pode se permitir? Ora, eu sou médico. Nós cometemos erros. O homem tem me ameaçado durante metade da minha vida por causa de algo em que eu não tive responsabilidade. Eu era um médico jovem e fui por acaso o último a estar em contato com a mulher dele antes da sua morte trágica. Administrar a medicação. É isso que fazem todos os anestesiologistas. Essas coisas acontecem. Samuel V olhou para trás, para os diretores que estavam na sala de reuniões. Niels sabia o que o homem estava pensando. Ele havia feito uma longa jornada e ninguém ia destruir o que já conquistara. Os diretores sentados atrás do vidro grosso não sabiam nada sobre aquilo. Se ele deixasse a reunião naquele momento as pessoas iam começar a imaginar. Mas chegará outro texto de Hannah. Esquica o Wyatt. Concentra-se no GRY Libak. Departamento C. Temos só mais alguns minutos. Capítulo 74. Canaregil, o gueto. Veneza. A irmã Madalena tinha entrado na Ordem do Sagrado Coração porque acreditava em Deus. Por essa mesma razão um pouco de água nas ruas não iria segurá-la. O Sr. Tommaso precisava receber o recado. Madalena tinha prometido a uma agonizante, uma mulher que havia recebido a última mensagem do além, e era importante entregar mensagens como aquela. Madalena sabia disso melhor que qualquer outra pessoa. Se ela não tivesse prestado atenção, não estaria viva hoje. Teria morrido na estação Shaw em Manilha, junto com as outras 19 pessoas. Mas ela tinha sido salva por Deus. Na sua bolsa ela guardara durante todo esse tempo o recibo da oficina de bicicletas. Aquilo era para ela uma prova tangível da existência de Deus. Era sobretudo um lembrete para si mesma, caso algum dia acontecesse de ela duvidar da sua memória. Ela bateu. A porta estava aberta e a entrada fora inundada. Sr. de Bárbara. Tommaso? Tenho um recado da sua mãe. Silêncio total. Madalena entrou e chamou novamente. Era contra a sua natureza invadir a casa dos outros, mas naquele caso era preciso. Aquilo era importante. Ela subiu para o andar de cima, chamando o nome dele, mas ninguém respondeu. Na sala ela viu a exposição que Tommaso fizera das fotos das vítimas. O caso dos assassinatos em todo o mundo cobria a parede do teto ao chão. A princípio ela não entendeu aquilo. Depois percebeu que eram fotos de pessoas mortas. Sua boca ficou seca e ela sentiu o próprio sangue. Irmã Madalena não entendeu, mas sentiu que tinha chegado tarde demais. Capítulo 75. Departamento de Pessoal, Hospital Nacional, Copenhague 15h21,
Preussen, da clínica de cardiologia, disse Casper olhando para cima. Seus feitos podem não ser tão espetaculares quanto os de Samuel V e a luta contra a malária. Mas Spreckelsen desenvolveu. Hannah Neo esteve vindo. Ela olhava através do vidro para a tela da televisão ligada na sala contígua. Câmeras em helicópteros mostravam 2 ambulâncias chegando ao Bella Center. Médicos e paramédicos saindo delas. O texto corrido na base da tela dizia: últimas notícias. Negociador de questões climáticas sofre colapso. Você está ouvindo? Hannah não estava. Ela deixou o departamento de pessoal e foi para a sala ao lado. Eu posso ajudá-la? A mulher olhou para Hannah. Pode. Você se importaria de aumentar o volume? A mulher não se mexeu. Será por apenas 2 minutos. Por favor. A mulher deu um suspiro, mexeu no controle remoto e aumentou o som. Ele está sendo transportado pelo Bella Center, disse o repórter da TV. Casper Aparicio atrás de Hannah. Você está pensando a mesma coisa que eu? Perguntou ele. Talvez. O repórter continuou descrevendo em detalhe o que as câmeras estavam mostrando na tela. Ele está sendo transportado. Passou em frente da área de imprensa. 2 médicos o estão ladeando e parece que vão lhe aplicar uma injeção intravenosa. Por que você não fala o nome dele? Grita Hannah impatient. Nesse mesmo instante, como se por uma ordem dela, o repórter da TV resumiu a situação. Estamos assistindo a um momento decisivo. No meio das negociações, Yves Devort, o negociador de questões climáticas que representa as ONGs, teve um colapso. Ele está sendo levado para o Hospital Nacional. Casper e Hannah correram de volta para os computadores. Google. ONG. Copenhagen. Casper foi soletrando alto enquanto digitava o nome. Yves Devort. Só temos mais 15 minutos, disse Hannah. E a ambulância pode chegar aqui em 15 minutos? Provavelmente não. Casper já havia encontrado Yves Devort no Google. Um homem bonito. Tão francês quanto uma baguete. 50 anos de idade. Não sei se tem filhos. E não sei o que a polícia francesa teria a dizer sobre ele. Eles olharam para a tela da TV. Comoção. Chaos. Delegados, manifestantes, ambulâncias, homens da segurança e policiais. Niels estava ligando para eles. Hannah atendeu. Ele parecia sem fôlego. Estou perdido. Onde é que você está? Leia para mim uma das placas. Departamento de Ortopedia. Seção 2162. Hannah Alhu para Thor. Qual é o caminho mais rápido da seção 2162 para o departamento de cardiologia? Diga para ele procurar o elevador mais próximo. Você ouviu, Niels? Agora são 2h22. Você tem exatamente 15 minutos. Hannah, coi, Niels. Não vai dar certo. Nós não vamos conseguir. Hannah hesitou. Ela olhou para a tela da TV. A ambulância ainda não tinha deixado o Bella Center. Estavam levando Yves Devort numa maca. Ela se perguntava se devia falar para Niels sobre o negociador que tinha tido um colapso. Hannah rompu o silencio com uma voz confiante, Masruka. Niels, o que você está fazendo? É simplesmente espantoso. A voz dela tremeu na última palavra. Espantoso. Ela sentiu que estava à beira das lágrimas. E as chances são todas contra nós, Hannah. Estou com vontade de desistir. Não faça isso, Niels. Você está tentando encontrar uma pessoa boa. Somente uma pessoa boa. E eu só encontro as falhas delas. Desde o começo tem sido isso. Eu procuro uma pessoa boa mas encontro apenas o lado mau. As falhas. Hannah ouvia a respiração de Niels enquanto mantinha um olho na tela da TV. E teve uma sensação incômoda no estômago que a fez lembrar a ocasião em que ela e Gustav sofreram um acidente de carro. Ela estava dirigindo. Era assim que ele gostava. Ela ao volante enquanto ele dava ordens. Desacelerar, Hannah. Prepare-se para virar, Hannah. Naquele dia eles tinham tido uma briga, como sempre acontecia, e quando Hannah se aproximou da saída da rodovia ela estava correndo demais. Eles acabaram no campo de uma fazenda, com o Volvo de Gustav coberto de lama. Mas logo antes de eles desviarem para o campo, no instante imediatamente anterior àquele acontecimento desastroso, no segundo em que ela percebeu que a coisa não ia terminar bem, ela havia tido a mesma sensação que experimentara agora. Hannah, diz Niels ao telefone. Oi. Quem é que eles estão trazendo para cá numa ambulância? É isso que nós estamos tentando descobrir. Você está bem agora? Estou. Você precisa ir para a seção 2142. A clínica de cardiologia. Encontrar Paul Spreckelsen. Niels encerrou a ligação. Casper olhou por cima do seu computador. Vou começar com os pacientes agora. Ela assentiu com a cabeça. Casper era infatigável. Ela estava observando a ambulância na TV, saindo da rodovia e rumando para o Hospital Nacional, com uma escolta policial abrindo caminho. O telefone tocou novamente. Niels? Você vai precisar me ajudar. Não sei se vou conseguir. E você está mais perto. Ele estava sem fôlego. Estava chorando? Tudo bem, Niels. GRY. A vítima é ela. Acho que é ela. Lá na ala de cirurgia. Tudo bem, Niels. Eu vou lá. Correndo. Hannah se voltou para Casper. Vou sair para ajudar o Niels. Eu ligo para você se encontrar algum candidato entre os pacientes? Indigo ele. Hannah alhu pela janela. Somente a borda superior do sol estava visível. Não. Nós não temos tempo para mais nada. Capítulo 76. Santa Croce, Veneza oficialmente. Veneza era uma loja aberta 24 horas, o ano inteiro. Princesas, cheques, políticos e celebridades da Itália e estrangeiras estavam sempre desembarcando ali. A polícia usava praticamente todos os seus recursos para recebê-los e escoltá-los do hotel até a Piazza de San Marco e de volta ao hotel. Tommaso nem se lembrava de onde era a última princesa.
Ele a havia acompanhado de barco pelo Gran Canal enquanto os turistas ficavam acenando da ponte Rialto. Nesses momentos Veneza não era nada mais que uma Disneylândia com mais bom gosto e uma comida saborosa. Felizmente ele devia jogar futebol à noite, se estivesse se sentindo melhor. O estádio ficava longe, ao lado do Arsenale, perto da nova construção e do estaleiro. Ali não havia Disneylândia. Apenas um campo sempre lamacento, um fedor de podre da laguna, luz forte dos refletores e um paredão de moradias baratas por toda parte. Tomaso sabia que precisava estar na cama. Em vez disso ele havia ido para a estação ferroviária, dessa vez usando galochas. Que acolhida a laguna havia preparado para o ministro da Justiça. Ele não podia ser a próxima vítima. Tomaso tinha certeza disso. O ministro da Justiça, Angelino Alfano, não era nada mais que um lacaio de Berlusconi. Ex-secretário do primeiro-ministro corrupto, Alfano tinha sido nomeado ministro da Justiça apenas para criar uma rede de leis bizantinas que manteriam Berlusconi fora da cadeia. Tomaso percorreu a ponte dele Gugli na direção da estação ferroviária. Os donos de lojas já haviam encerrado o expediente fazia muito tempo, e as ruas estavam desertas. Os turistas estavam recolhidos com pés molhados no quarto do hotel, estudando suas apólices de seguro de viagem para saber se inundação era uma razão suficiente para exigir o dinheiro de volta. Finalmente ele viu a estação. Santa Lucia. A grande escadaria, asas de águia e linhas horizontais, remanescentes do fascismo que o pai de Tomaso havia apoiado. Um passado que estava sempre a um fio de penetrar no presente. Os carabinieri, a polícia militar, estavam na escadaria. Um dos policiais deteve Tomaso. Eu sou da polícia, disse ele ao homem. Ou identificação policial? Em vão Tomaso remexeu nos bolsos. Ele entregará a sua identificação policial. Não estou encontrando. Então precisa esperar, disse o policial. Eles não vão ficar mais de 10 minutos aqui. A droga da polícia militar. A polícia regular não suportava os carabinieri, com seu uniforme elegante e as botas reluzentes. Tomaso contornou por trás. A rua depois da igreja levava ao escritório de cargas e ali não havia nenhum guarda. Ele parou e então ouviu o trem entrar na estação com um rugido que anunciava a sua chegada. Já não restava muito tempo. Dentro de um momento alguém seria assassinado na estação de trem. A menos que ele pudesse impedir isso. Capítulo 77. Hospital Nacional, Copenhague 15 horas e 26. Hannah não estava correndo, embora fosse isso que Niels queria que ela fizesse. Ela ainda tinha aquela impressão, a sensação de morte iminente. Perdão, disse ela a um servente que passava. Onde fica a ala de cirurgia? Ou a senhora precisa descer um andar? Fica bem na outra extremidade, respondeu o homem segurando para ela a porta do elevador. Obrigada. Ela ficou no elevador ao lado do servente. Tentou sorrir, em consideração ao paciente na cama, mas não chegou a fazê-lo. Na verdade não havia razão para sorrir. Hannah sabia que o sistema estava certo. Que a probabilidade de seus cálculos estimados era uma muitos milhões. Ela fora capaz de localizar 34 coordenadas com grande precisão. Isso não podia ser coincidência. Desça aqui, disse o servente, e siga na outra direção. Obrigada. Hannah começou a correr, mas a aceleração foi apenas um material estimulante para sua calculadora interna. 34 assassinatos. Localizados com precisão divina. Faltavam ainda 2. Hannah tinha certeza disso. Ela também estava convencida de que não havia nada que eles pudessem fazer. Era como se estivessem à mercê do sistema. Parecia que eles estavam lutando para impedir que 2 mais 2 fossem iguais a 4. Ou lutando para impedir que o carro acabasse dentro do campo, naquele dia com Gustave, contrariamente a todas as leis da natureza. 15 horas e 28. Niels virou num ângulo, guiado pelo som da terceira sinfonia de Mahler. A ala de cirurgia estava deserta, mas tinha uma aura de limpeza fria. Enquanto ele corria, imagens de pessoas dos 2 últimos dias rodopiavam em sua mente. Amundsen, da Anistia Internacional. As vidas que ele salvara e a que ele estava destruindo. A de sua mulher. Niels pensou na sua expressão inocente e nos vivos olhos azul claros quando ela o cumprimentou na entrada. Ela não tinha a menor desconfiança. Amava o marido e acreditava piamente nele. E o pastor Rosenberg? Seria correto sacrificar uma pessoa para salvar 12? Rosenberg sabia a resposta. Ele havia tomado a decisão errada. Mas Niels ainda gostava daquele homem. Thorvaldsen era o único com quem ele não se importava. Era um pouco enfatuado demais quanto à sua própria bondade. E era muito obviamente um tirano com os seus colaboradores. As portas das salas de cirurgia estavam fechadas. No passado as igrejas davam uma impressão de estar cantado como elam. Hoje as salas cirúrgicas eram os espaços sagrados. Assim, Niels não se surpreendeu por ouvir uma música tão bela. Sala cirúrgica 5. Sobre a porta estava acesa uma luz vermelha. Não entre. Niels abriu a porta o suficiente para entrever o que estava acontecendo lá dentro. Viu que algum tipo de cirurgia estava em andamento. Uma equipe de médicos, enfermeiras e cirurgiões trabalhava concentrada. Uma mulher veio ao encontro dele. O senhor não deve fazer isso. Sou da polícia. Estou procurando GRY Libach. O senhor precisa esperar até a cirurgia acabar. Não, eu tenho de falar com ela agora. Estamos no meio de uma operação. O que é que o senhor está pensando? Eu sou da polícia. Nenhuma pessoa sem autorização pode entrar aqui, interveio ela. Nem mesmo da polícia. O senhor precisa ir embora. Ela está aqui? Libach. Você é GRY? GRY acabou de sair. E agora o senhor precisa mesmo ir embora. Ou registramos uma queixa amanhã. Saiu? Ela volta? Já terminou seu turno. Vou fechar a porta agora. Só mais uma pergunta. Niels P.S. Open a porta. Vou ter de chamar a segurança.
A vida dela corre perigo. Essa é a única razão pela qual eu estou aqui. Os médicos não tinham desviado o olhar do seu trabalho. Nem por um segundo. Mas então um deles olhou para Niels. Por um momento os únicos sons que se ouviram foram a música de Mahler e o bip monótono indicando que o paciente estava vivo. Ritmo significava esperança. Um som constante significava morte. Era assim. Um médico com máscara branca respondeu à pergunta de Niels. Você deve encontrá-la no vestiário. Estivemos trabalhando por 12 horas a fio, por isso ela provavelmente vai tomar um banho demorado. Obrigado. Onde fica o vestiário? Niels deixou a sala cirúrgica enquanto a enfermeira dizia. Seção 2141. Hannah chega correndo. Niels. Spreusen foi um fiasco. Mas talvez Gry Libach. Onde? No vestiário. Seção 2141. Niels olhou para o relógio. 7 minutos. Seção 2141, 15 horas e 30 vestiário feminino. Longas fileiras de pequenos armários de metal brilhante entremeadas por bancos estreitos. Ninguém à vista. Niels gritou. Gry Libach? Os nomes estão em ordem alfabética. Niels parou um pouco para pensar. Eles deviam ter começado por ali. As pessoas sempre escondem seus segredos pessoais e seus pecados no trabalho, onde não podem ser encontradas pelos entes queridos. Encontre o armário dela. Gry Libach. Ou e depois? Depois o arrombe. E Niels? Faça isso. Os cadeados das portas estavam quase todos à mostra. Hannah percorreu uma fileira. Jacobsen, Signe. Jensen, Puk. Klarlund, Bent. Christoffersen, Bullet. Lewis, Beth. Libach, Gry. Ela pressionou a porta. Trancada. Niels estava percorrendo o alfabeto de trás para diante. Fiola, Finson, Edgerson, Egilsdotter, Deluren, Maria. Ele tentou puxar a porta. Não, isso não funcionaria. Então ele deu meia volta, procurando alguma ferramenta. Algo que pudesse. O cabo da vassoura. Ele tirou a vassoura do carrinho de limpeza, enfiou o cabo sob o cadeado e torceu. O cadeado cedeu facilmente e caiu no chão com um estalo metálico. Hannah estava de pé atrás dele, parecendo desesperada. Não consigo abrir. Tom. Use isto para romper o cadeado. Hannah pegou a vassoura. Decididamente, aquilo não era o forte dela. Ela está aqui. Grita Niels. Quem? Maria. A mulher que nós não conseguimos encontrar. As roupas dela ainda estão aqui. Um casaco, cachecol, sapatos. Maria estava no prédio. No lado interno da porta do armário havia várias fotos e cartões postais colados. Uma carteira artesanal africana de couro estava na prateleira. Num dos cartões postais estava escrito: Você é um anjo, Maria. Deus a abençoe. Winkworth Hospitals, Rwanda. Niels examinou a foto. O perfil de uma linda loira. Eu vi você, murmurou ele. Eu vi você. Ele se voltou para Hannah. É ela. Tudo se ajusta. Olhe o tempo. Só temos mais 5 minutos. Niels não ouviu o resto dos protestos de Hannah. Ele já estava correndo. Ela ficou onde estava, olhando enquanto ele se afastava. O que ele lhe havia dito? Que as pessoas o consideravam maníaco-depressivo. De qualquer maneira, maníaco descrevia adequadamente o seu comportamento naquele momento. Capítulo 78. Estação ferroviária Santa Lúcia, Veneza. As primeiras pessoas que Tommaso viu foram os fiéis. Homens e mulheres com roupas de religiosos, brancas ou pretas. Padres e freiras dos claustros de Veneza. Quem é que está chegando? Indagou Tommaso a uma das freiras. Sua voz soou rouca. A estação ferroviária estava interditada para os viajantes comuns e todo o tráfego havia sido interrompido para permitir que o cortejo fosse escoltado na saída do trem e depois para o Gran Canal. Perdão, mas quem a senhora está esperando? Perguntou ele novamente. A freira olhou zangada para Tommaso. Ele se deu conta de que estava agarrando o braço dela. O senhor pode me soltar, por favor? Perdão. Ele soltou o braço dela. A freira que estava ao lado dela se apiedou dele. É o nosso cardeal. Ela mencionou um nome, que foi abafado pelo barulho do ambiente. Naquele momento o trem ribombante entrou na estação. Tommaso se recosta na parede. A próxima vítima podia estar naquele trem. Ela tinha de estar naquele trem. Se ele conseguisse encontrar o chefe da polícia, advertir alguém, qualquer pessoa. As portas se abriram. O ministro da Justiça, com sua cabeça calva, foi o primeiro a aparecer. Ele deu um aceno exagerado para os que estavam esperando na plataforma. Atrás dele Tommaso viu o cardeal. Ele reconheceu o homem, que já havia visto na televisão. Não tinha sido ele que emitira a opinião de que a Igreja Católica devia recomendar o uso do controle da natalidade na África como uma medida que salvaria pelo menos 10 milhões de vidas anualmente? Alguém estava batendo palmas. Ou seria a chuva no teto? O chefe da polícia apareceu. Capítulo 79. Clínica Pediátrica, Hospital Nacional, Copenhague 15 horas e 32, sinto muito. Niels não teve tempo de ajudar a mulher a se levantar. Eles haviam se chocado quando ela virou num canto da clínica pediátrica. Ele olhou dentro dos quartos enquanto passava. Para os Rostos, as enfermeiras. Viu-a na extremidade do corredor. Tove Fan, a amiga de Maria. Agarrou-a pelo braço e a arrastou para dentro de um closet para suprimentos. Salt. Niels bateu a porta atrás dos dois. Luvas descartáveis, urinóis e lençóis. Ele procurou uma cavilha morta mas não encontrou. Onde é que ela está? Eu lhe disse, ela não está. Eu sei que a Maria está aqui. A enfermeira hesitou. Niels se aproximou mais. Você sabe qual é a pena para a obstrução do trabalho da polícia? Quer ser culpada da morte dela? Ela não respondeu. Niels pegou suas algemas. Tofano. Você está presa por obstruir?
Vá até o subsolo, sob o departamento A, disse ela. Lá embaixo tem alguns quartos que são para os cirurgiões que precisam descansar um pouco. Eles nunca são usados. O que é que está escrito na porta? 15h34 Niels encontrou Hannah enquanto descia. Ela está aqui. A Maria. No subsolo. Hannah Peru de repente. Niels parecia meio enlouquecido. Ela sentiu uma necessidade premente de detê-lo. De fácelo se acalmar. Naquele exato momento não sabia no que acreditar. Quanto tempo? Perguntou ele arquejante. Hannah all who resigned para o relógio. 3 minutos. Venha comigo. Niels, isso é loucura. Niels olhou para ela. Riu e balançou a cabeça. Você também? O quê? Você também acha que eu estou fora do meu juízo perfeito? É isso que você está dizendo? Ele agarrou o braço dela e a puxou para dentro do elevador. Vá para a esquerda. Procure uma porta com a inscrição apenas integrantes da equipe. O elevador parou nas entranhas do hospital e as portas abriram. Subsolo, Hospital Nacional, Copenhague 15h35, e o que é que eu faço se encontrar? Niels não ouviu a pergunta de Hannah. Ele já estava na metade do corredor. O som desesperado dos seus passos se fundia com o zumbido fraco que vinha dos fossos de ventilação. Hannah respira fundo. Ela estava realmente sentindo falta da abordagem teórica. Ideias. Imaginar o universo sem jamais ir além da banca do jornaleiro para comprar cigarros. A maioria das portas não tinha inscrição alguma. Umas poucas prometiam suprimentos. Depósito B2. Depósito do Departamento de Radiologia. Nenhuma dizia apenas integrantes da equipe. Hannah pensou em Soren Kierkegaard. Ele tinha passado a vida inteira num espaço de poucos metros quadrados, andando de um lado para outro, possivelmente passeando um pouquinho na rua, mas sempre completamente absorto nos seus próprios pensamentos. Não é preciso muito espaço para imaginar o mundo inteiro. Na verdade, isso podia ser feito dentro de um barril. Deposito. Suprimentos, anestesiologia. Ela não estava ouvindo os passos de Niels quando virou num canto, seus pensamentos tomados por filósofos em barris. O grego Diógenes, inventor do cinismo. Cinismo vem da palavra grega que designa o cão. Diógenes achava que nós poderíamos aprender muito com os cães. Um cão pode instintivamente diferenciar entre amigo e inimigo. As pessoas não fazem isso. Elas podem compartilhar um apartamento com seu pior inimigo sem nem mesmo saber disso. Por que ela estava pensando nisso agora? Às vezes ela estava simplesmente entediada e cansada das suas próprias associações. Agora ela percebia por que Diógenes havia surgido na sua mente. Porque de vez em quando ele deixava seu barril e saía pelas ruas de Atenas procurando uma pessoa de verdade. Uma pessoa boa. Diógenes tinha vindo ajudar Hannah. Como ele, ela tinha saído do seu próprio barril para encontrar um verdadeiro ser humano. Eles chegaram ao canto no mesmo instante, Hannah e Niels. Encontrou alguma coisa? Indagou ela. É agora. Pôr do sol. Agora são 13h37. Ele sussurrou. Ali está. A inscrição apenas integrantes da equipe naquela porta. Ele tirou a arma do coldre preso ao ombro. Eu me pergunto o que vamos encontrar. Foi só isso que Hannah teve tempo de pensar antes de ele forçar a entrada no quarto. Apenas integrantes da equipe 15h37 Niels entrou no quarto escuro. Trevas interrompidas apenas pelo brilho débil de um aparelho de televisão e um grito de terror. Maria Deluren? Gritou ele. Era uma mulher que estava na cama? Niels se aproximou um pouco passando a mão pela parede, na tentativa de encontrar um interruptor de luz. E Maria? Sim? Você está sozinha? Estou, respondeu ela. Niels piscou. Os contornos do quarto começavam lentamente a tomar forma. Ela estava deitada na cama. Ele se aproximou mais um passo antes de descobrir uma segunda pessoa. Uma sombra. Algo se movendo rapidamente na direção dele. Pair. O que é que está acontecendo? Grita Maria. Niels tirou a trava da sua arma. Que diabo está acontecendo aqui? Berrou ela novamente. Niels não hesitou. Estendeu a mão no escuro e agarrou um colarinho. A outra pessoa se contorceu, livrou-se dele e lhe deu um soco no rosto. Maria estava chorando. Niels havia acidentalmente atingido a sua perna com o braço esquerdo ao cair. A outra pessoa imediatamente caiu sobre ele tentando agarrar sua cabeça. Ascenda a luz. Niels agarrou o pulso do homem, torceu e tentou se levantar. Novamente foi atingido. Dessa vez na parte traseira de cabeça, antes de conseguir esse porta-pé. Chame a segurança. Gritou o homem. Ele segurava firmemente o braço de Niels. Hannah, ascenda a luz. Niels conseguiu livrar seu braço e tirou as algemas. Finalmente conseguiu agarrar a mão do homem. Uma torcida rápida, um grito de dor, e Niels atirou o homem no chão com uma força feroz. Naquele momento Hannah acendeu a luz. O homem seminu se afastou um pouco no chão antes de Niels arrastá-lo até a cama, atirando sobre ela e prendendo a algema numa barra de ferro. Só então Niels olhou para Maria, que aterrorizada tentava cobrir com o lençol o corpo nu. O que você quer? Niels esteve sem falego. Sangue escorria do seu nariz até a camisa. Seus olhos vagavam pelo quarto, absorvendo a cena. Ele olhou para Maria. Depois para o ágil homem quase nu, um quarentão algemado na cama. Para o paletó do homem, caído sobre uma cadeira. Para o crachá que mostrava o seu nome, Max Rotem, médico. Para a garrafa de vinho branco aberta, sobre uma mesinha. Para Maria, que não dissimulava o choro. Responda, pediu ela. O que está acontecendo? Não é ela, disse Niels. Não é ela. O que é que você quer? Exaurido, Niels lhe mostrou sua identidade policial. Hannah retrocedeu um passo, saindo para o corredor. Que horas são? Perguntou ele. Niels, isso é loucura. Alguém pode me dizer por favor o que está acontecendo aqui? Gritou o homem.
Niels notou um pequeno televisor no quarto. As palavras ao vivo estavam no alto da tela. Um helicóptero seguia uma ambulância que corria pela cidade com sirenes gemendo. Ligue o som, disse ele. O médico estava prestes a protestar quando Niels o interrompeu. Ligue o som. Ninguém reagiu. Niels foi até o aparelho de TV e apertou um botão do controle remoto. Um negociador de questões climáticas representante das ONGs sofreu um problema grave de saúde durante a rodada de encerramento das negociações. Fontes próximas do negociador dizem que seu colapso pode ser uma consequência das 2 semanas de pressão desumana para chegar a um acordo. Neste momento, ele está chegando ao Hospital Nacional. Ah, meio-dias, disse Hannah. O helicóptero do noticiário da TV2 captou uma linda tomada do crepúsculo na cidade. Os últimos raios de sol. Que horas são? É agora, Niels. Ou, onde a ambulância vai chegar? Eu exijo que vocês me digam que história é essa, protestou o médico. Onde? Quem respondeu foi Maria. No pronto-socorro. Pegue o elevador para o primeiro andar. 15h40 Niels estava mancando. Hannah tentou andar do lado dele, mas ele chegou ao elevador antes dela. Apertou o botão várias vezes, mas isso não fez o elevador chegar mais rápido. Hannah o alcançou. Nenhum deles disse uma única palavra no elevador. Ela quase não ousou olhar para ele, mas registrou o modo como as pessoas reagiam a ele ao saírem no primeiro andar. Suppressa. Choque. Niels estava mancando, com a arma na mão, e não fazia o menor esforço para esconder o sangue que lhe escorria do nariz. Polícia. Onde fica o pronto-socorro? Indigo ELE. Todos apontaram para a mesma direção. Niels se arremeteu pelo corredor com Hannah bem atrás dele. Eles chegaram ao pronto-socorro junto com a ambulância. Uma equipe de médicos estava à espera. As 2 motocicletas da polícia que tinham feito uma escolta pela cidade se retiraram a fim de abrir espaço para a equipe do hospital. Uma janela de vidro impedia que Niels avançasse mais. Como é que nós entramos lá? Niels. Hannah tentou agarrar seu braço. Ele se soltou. O paciente na maca foi retirado da ambulância, e os médicos cerraram fileiras em torno dele. E não. Eles não ouviam Niels gritar. O vidro o separava dos outros. Ele esmurrou a janela. Onde fica a porta? Niels. Hannah estava puxando seu braço. Aqui. E alguém gritou. Niels se dispôs a correr, mas Hannah o deteve. Niels. Olhe o relógio. Já passaram muitos minutos da hora. O sol já se pôs. Niels olhou para o negociador de questões climáticas que estava na maca. O homem se sentou e sorriu para os médicos. Já se sentia melhor. Niels conhecia bem o fenômeno. Logo que chegava a ambulância, as pessoas muitas vezes começavam a se sentir melhor. Infelizmente Somerstead estava de pé ao lado do homem. Seus olhos de águia aterrissaram em Niels. Claro. Capítulo 80. Estação ferroviária Santa Lúcia. Veneza. A polícia militar estava impedindo a entrada. Os visitantes oficiais passavam lentamente pelas fileiras de altos funcionários e oficiais de polícia. Comissário. Tommaso tentou gritar, mas suas palavras foram abafadas. O cardeal está correndo perigo. Ele viu Flávio e o chamou. Finalmente alguém o ouviu. Mas Flávio não reagiu. Ficou em posição de sentido enquanto o ministro da Justiça cumprimentava o chefe da polícia, enxugava o suor na testa e apresentava seus acompanhantes. Mais cumprimentos nervosos, beijos na face e uma troca de frases bem ensaiadas. O cardeal ficou no meio do grupo. Tommaso olhou em torno. Não viu ninguém suspeito, com exceção de um homem escondido atrás de óculos escuros. Não havia sol na estação ferroviária, então, por que ele estava com óculos de sol? Flávio. Finalmente Flávio respondeu. Ele se afastou das fileiras de oficiais da polícia e foi encontrar Tommaso. O que é que você está fazendo aqui? Indigo ELE. E a vida de alguém está correndo perigo, disse Tommaso. Do que é que você está falando? Você precisa acreditar em mim? Flávio o interrompeu. Você está com um aspecto péssimo. Deve estar doente. Não devia ter vindo aqui. Devia estar com a sua mãe. Tommaso o impura. O homem de óculos escuros tinha desaparecido na multidão. Não, ele estava ali, de pé a pouca distância do cardeal, com a mão numa sacola. E aquele homem lá, Flávio, gritou Tommaso apontando. O comissário viu Tommaso. Flávio pegou o seu braço. Você precisa ir embora. Preste atenção, você está se arruinando. O cortejo de dignitários começou a se afastar da estação ferroviária. O homem de óculos escuros o acompanhou. 81 subsolo, Hospital Nacional, Copenhague. Uma gota de sangue cai.